Meu nome é Loanda, sou terapeuta e eu vim tirar uma dúvida, uma pergunta que me fizeram hoje. O que fazer para se curar de doenças físicas no nosso corpo, né? O pessoal se pegou aí com uma situação delicada e aí resolveu perceber através das terapias o que fazer com isso. E eu quero trazer para vocês aqui um texto, não é meu, ele foi tirado do site Você Tem Poder. Mas eu concordo com essas ideias e já experimentei, né? Já presenciei curas de doenças muito sérias através dessa prática, né? Do seu pensamento, das suas emoções, o que fazer então. Mas primeiro eu quero que você entenda o seguinte, eu vou trazer o texto aqui, ó. Lei da atração para a saúde. É possível curar doenças com a mente? Então, muito se fala da lei da atração. Só que as pessoas acreditam, né? Quando acreditam, é que a lei da atração ela serve para você se dar bem nos negócios, para você ganhar dinheiro, para você ter prosperidade na sua vida. Só que a prosperidade é naquele sentido de riqueza mesmo, de dinheiro, de carros, de joias, de casas, apartamentos, viagens, né? Esse tipo de que a gente consegue atrair pela lei da atração. Mas na verdade, pessoal, a lei da atração ela não especifica se é bom ou se é ruim. Você está atraindo todo o tempo. Tudo que você tem na sua vida, você está atraindo. E essa é a boa notícia, porque você pode mudar se caso não está satisfeito, né? Então, ó, a maioria das pessoas acredita que só é possível criar os desejos que estejam relacionados com dinheiro, relacionamentos, carreira e, por incrível que pareça, pouca gente se interessa pela saúde. Confesso que acho isso estranho, porque do que adianta ter dinheiro, bom relacionamento e viver gastando esse dinheiro com remédios, médicos e exames? Talvez a noção que eu tenho da prosperidade seja diferente das outras pessoas, porque para mim a saúde é tão importante quanto qualquer outra coisa da minha vida. E já vou avisar, se você é daquelas pessoas que acha que a doença surge do nada e acredita que somente remédios podem curar, talvez se assuste bastante com o que eu vou falar aqui. Então, abra a mente desde já, pois tenho certeza que quando terminar de assistir esse vídeo, começará a ver a doença de uma outra forma e ficará feliz de saber que a única pessoa que pode curar a doença do seu corpo é você mesmo. A lei da atração, então, para a saúde. Como as doenças acontecem no nosso corpo? A primeira coisa que precisa ficar clara é que ainda lá nos anos 70, os criadores da PNL, Programação Neurolinguística, Richard Bandler e John Grinder, afirmaram que 100% das doenças são somatizadas. Então, pessoal, estou falando muito bem aqui, mas não sou eu que estou falando, né? Eu acredito nessas informações, mas quem falou foi o Richard Bandler e o John Grinder, que eles são os criadores da PNL. Afirmaram que 100% das doenças são somatizadas. Então, antes da gente duvidar dessas ideias, como seria a gente se abrir para essa nova ideia também? E antes de ficar doente, que a gente já seja curado, né? Tenha mais saúde, nem precise chegar nesse ponto para testar. Mas muitas pessoas vão ter que testar para ver como vai ser real, né? Ou seja, toda doença que aparece no corpo físico é resultado de estados mentais e emocionais que não são tratados corretamente. Olha só, toda doença que aparece no corpo físico é resultado de estados mentais e emocionais que não são tratados corretamente. Então, pessoal, aqui eu até quero fazer um parênteses. Ontem eu até repostei um vídeo de uma psicóloga, terapeuta, ela está estudando agora neurociência nessa área, por quê? Porque a mãe dela acabou tendo o problema de demência e logo pós Alzheimer. Uma professora de matemática, que era uma pessoa muito bem estudada, assim, as pessoas gostavam dela, ela trabalhava bem, ela acabou tendo essa situação. E essa situação originou-se do quê? Segundo esse vídeo, né, essa terapeuta, se originou da depressão que ela teve, que não foi tratada a tempo.
Então, olha só, às vezes as pessoas não dão importância para a ansiedade, para a depressão, para o estresse, e tudo isso vai somatizando no nosso corpo. Então, presta atenção, não está sendo fácil para você, procure ajuda, porque as coisas podem ser resolvidas, né, com mais facilidade. Então, vamos lá. Ou seja, né, toda doença que aparece no corpo físico é resultado de estados mentais e emocionais que não são tratados corretamente ou a tempo também, né? Trocando mais em miúdos ainda, a doença está na nossa mente. E sim, eu sei que se você passa por algum problema de saúde crônico ou tem alguma doença muito grave, já está indignado e me chamando de vários nomes feios, mas essa é a verdade e ela precisa ser dita. Então, justamente por isso também que eu acredito que precisa ser dito isso, é porque eu estou aqui gravando esse vídeo também para vocês. Eu falo isso porque durante meu processo de cura de uma gastrite, aqui quem tá falando é o autor, tá? Não sou eu que tive esse problema. Então, ela tá falando aqui, ela teve uma cura de uma gastrite erosiva e pedra na vesícula. A única coisa que os médicos fizeram foi me dar remédio para forrar o estômago, né, o omeprazol, e aconselhar uma cirurgia para remover uma vesícula que tinha apenas uma parte sedimentada. Ou seja, não vou entrar em detalhe aqui, já deu para entender, né? O remédio ele é para remediar, não vai curar, não vai curar. Então, cuida melhor isso. Sim, se for necessário, tem que remediar, né? Até quando você conseguir achar outro meio de se curar. Ela fala então assim, eu já tinha lido o livro Segredo há muito tempo, então eu sabia que aquelas doenças tinham surgido por causa de pensamentos e emoções que eu não havia trabalhado em mim. Então eu decidi me curar. Olha que lindo! Eu decidi me curar. Esse é o primeiro passo para você curar qualquer doença na sua vida. Então eu decidi me curar sem o auxílio da medicina tradicional e depois de 18 meses eu não tinha mais pedra na vesícula, nem gastrite, nem nada. Tudo foi curado com a eliminação de padrões negativos na minha mente e do meu emocional, e com chás naturais para ajudar a recuperação da parte física do corpo. Aqui não estou dizendo que a medicina tradicional não presta, jamais. Mas é preciso que todos saibam que as doenças não são castigo de Deus, nem má sorte, nem genética, mas sim a somatização de energias ruins que insistimos em alimentar na mente e no corpo emocional. Se você tem alguma dúvida sobre isso, sugiro que procure e leia os livros da Cristina Cairo, Luiz Gasparetto e Val Capelli, que é a Metafísica da Saúde, volume 5. Joe Dispenza, todos dele, e o Deepak Chopra, todos também. E muitos outros autores que vão surgindo e perdendo o medo de falar que a doença é uma somatização dos medos, angústias, desesperos que insistimos em não olhar, não tratar, aí tudo se cristaliza como doença. Vários corpos interagindo energeticamente. E aqui, para você entender esse processo de somatização, precisa saber que além do nosso corpo físico, nós temos vários outros corpos chamados sutis, porque são compostos apenas de energia. Nossos corpos sutis são um filtro para as energias densas que podemos lidar no ambiente que vivemos e também para nossos padrões emocionais e mentais. Porém, quando a carga de energia é muito grande e não é tratada de nenhuma forma, essas energias passam pelos filtros e chegam no corpo físico como doença. Desde uma simples gripe até um câncer agressivo. Tudo o que acontece no corpo físico é espelho do que ocorre nos corpos mental e emocional, ou seja, a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções. Se você é uma pessoa que tem muito medo de tudo, com certeza acabará tendo algum distúrbio nos rins. Se tem muita raiva guardada, terá uma calcificação na vesícula ou algum problema no fígado. E assim ocorre em cada órgão, cada parte do nosso corpo que se corresponde com essas mesmas partes nos corpos sutis
Tudo se relacionando porque, como eu sempre falo, tudo é energia. Como se curar usando a lei da atração para a saúde, então? A primeira coisa que você precisa fazer para não ficar doente é cuidar sempre dos seus padrões mentais, das suas emoções e do seu comportamento perante a vida. Isso, pessoal, eu já venho falando aqui há uns 2 anos no meu canal do YouTube, no Instagram e tudo mais. O que fazer? Eu sempre dou dicas, né? Então você precisa mudar os seus pensamentos. Mas se a doença já está instalada, é possível descriar ela também, pois como vem da sua mente, basta mudar seu padrão mental, sua consciência a respeito da enfermidade. Obedecendo uma das leis herméticas, a lei da correspondência, uma mente sã produz um corpo igualmente são, porque assim como é em cima, é embaixo, e como é embaixo, é em cima, diz a lei. O embaixo e o em cima não está relacionado ao céu ou à terra, mas sim com a mente e a nossa realidade. Tudo que você pensa se materializa cedo ou tarde no seu mundo físico. Tudo o que você pensa mais cedo ou mais tarde se realiza no seu mundo físico. Por exemplo, vamos supor que você tem pedras na vesícula. Segundo a metafísica da saúde, a calcificação das pedras ocorre quando não colocamos nossa raiva para fora, quando não conseguimos lidar bem com os nossos padrões mentais de ira. Partindo disso, eu fui investigar por que eu agia dessa forma e de onde vinha toda essa raiva represada. Quando achei os padrões mentais relativos a isso, comecei a fazer as técnicas que a gente utiliza aqui na terapia, né? EFT, Ho'oponopono e outras coisas para mudar os nossos pensamentos e para limpar as memórias relacionadas. E aos poucos fui melhorando das dores e 18 meses depois não tinha mais pedra. Por que isso aconteceu? Porque eu mudei completamente minha mente sobre a raiva. Parei de ficar com raiva quando estava frustrada. Parei de engolir sapos e com isso a energia que vinha dos meus corpos sutis ficou mais positiva e logo minhas células começaram a responder positivamente para essa mudança. É assim que se dá o processo de cura definitiva das doenças. Quando você vai ao médico, faz exames e tem um diagnóstico, pode realmente tratar apenas com os remédios, mas é preciso saber que esse tratamento vai apenas diminuir os sintomas. Se não tratar a causa, a doença voltará ainda mais forte do que antes. Olha como é sério, gente, como é sério. Você precisa tratar a doença sim, mas você precisa, além disso, tratar a causa, a raiz, matar o mal pela raiz, como diz, né? A doença voltará ainda mais forte se você não fizer isso. É por isso que as pessoas evoluem quadros clínicos de simples alergias para problemas asmáticos e pulmonares, ou de uma simples gripe para uma pneumonia porque não tratam a causa, apenas ficam mascarando os sintomas. Na verdade, não seria nem usar a lei da atração para a saúde, mas ir mudando um padrão mental de negativo para positivo, sempre entendendo e cuidando dos aspectos emocionais. Mas você também pode usar a lei de atração para obter a cura de uma doença. Basta seguir os mesmos passos que faria para pedir qualquer outra coisa e então acreditar que já está curado para receber. Você precisa acreditar que você já está curado. Frase bíblica que eu sempre falo aqui: aquele que tem mais será dado e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando as pessoas entendem essa frase, elas se curam. Por quê? Porque elas param de pedir pela cura. Quando você está pedindo algo, você não tem. E se você não tem, menos disso você vai ter. Aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Usando a técnica da cena final perfeita de Neville Goddard, você poderia imaginar, a partir de um segmento de tempo no futuro, um amigo chegando para você dizendo: puxa, como você ficou ótimo depois que curou aquela doença. Você pode estar imaginando alguém te elogiando que você já ficou curado, certo? Então, puxa, como você ficou ótimo depois que curou aquela doença.
Porque a cura está aí na sua mente já. E a hora que você assumir que já está curado, não tem diagnóstico no universo que poderá dizer o contrário. Entende? Quando você diz que já está curado, não há diagnóstico que vai te dizer o contrário. Então, 3 passos para evitar a doença. Agora que você entendeu que a doença vem de cima para baixo, todos os corpos sutis para o corpo, dos corpos sutis para os corpos físicos, para o corpo físico. Precisa conhecer algumas formas de evitar ficar doente, a prevenção, tá? Primeiro, cuidando dos seus pensamentos. Se você é daquelas pessoas que tem medo de ficar doente ou quando tem alguma dor vai logo pesquisar na internet, por favor não faça isso e fica apavorado com o que lê. Saiba que está favorecendo a doença de se manifestar de verdade. Um pensamento de doença somado ao medo, que é o maior criador de realidade que existe, fará com que você realmente desenvolva a doença que tanto teme. Outra frase bíblica, aquilo que eu temia aconteceu. Foi São Paulo, se eu não me engano, que falou essa frase. Aquilo que eu temia aconteceu. Então fique de olho e policie seus pensamentos. O ideal é se cercar de pensamentos de saúde, afirmações positivas do eu sou, para ter uma saúde sempre perfeita. E também o Ho'oponopono, para limpar padrões e emoções negativas. Ponto número 2, cuidado com o que você fala. Além dos pensamentos, nosso discurso falado também é poderoso tanto para o positivo quanto para o negativo. As pessoas têm uma mania terrível de tomar posse das doenças dizendo: eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, tenho câncer e por aí vai. Veja, tudo isso, veja que isso tudo são decretos de doença. Então, se você está doente, o certo seria dizer: eu estou com diabetes, eu estou com câncer, porque isso indica um período passageiro, logo estará curado novamente. Outra coisa que não é bom fazer quando se tem um diagnóstico é sair contando para todo mundo, pois isso atrairá ainda mais energia negativa das pessoas, que ficarão com pena e pesar da sua situação. Conte apenas para as pessoas que precisariam saber, de verdade, aquelas que realmente precisariam, médico, terapeuta, psicólogo, que você vai para se tratar, para se ajudar, né? E é uma vez só também, tá? Conte apenas para as pessoas que precisariam saber mesmo e evite ficar falando o processo de tratamento. Foque sua mente em estar curado. Número 3, conheça sua mente e seu corpo emocional. Enquanto está cuidando da parte física da cura, indo ao médico e fazendo os tratamentos indicados, é importante se conhecer e entender por que essa doença se instalou. Aproveite para começar uma terapia ou qualquer outro processo de liberação de padrões negativos. Quanto mais você conhecer e começar a curar os processos mentais e emocionais, mais rápido o seu corpo físico ficará são e você ainda evitará que essas e outras doenças se manifestem mais tarde. Nossas emoções negativas criam doenças, assim como os pensamentos negativos também formam padrões doentes nas células. Mudar isso é o primeiro passo para se curar definitivamente. Usar a lei da atração para a saúde é bem fácil, pois você precisa se ver curado e colocar uma vibração forte nesse desejo para se realizar. O que seria essa vibração forte? Você sentir, você ter a certeza de que você está curado, ok? Acredite que você pode se curar. O nosso corpo ele se cura, pessoal. Quando a gente corta o dedo, por exemplo, ele não se cura sozinho. Quando a gente quebra um osso, ele não se regenera de novo sozinho. Existem uns estudos aí que falam que a cada 11 meses as nossas células se modificam todas. Ou seja, a cada 11 meses nós temos um corpo novo. Então, a gente não precisa continuar doente a vida toda, né? A gente pode se curar sim. Então, acredite que você pode se curar. Eu sei que para a maioria das pessoas o texto pode soar utópico e até mesmo ingênuo.
mas é a mais pura verdade que já está comprovada pela ciência. E para que você não duvide, veja algumas histórias de cura através da mente. O doutor e autor Joe Dispenza sofreu acidente quando tinha pouco mais de 20 anos, onde fraturou 6 vértebras da coluna. O diagnóstico dos médicos foi que ele deveria fazer uma cirurgia super arriscada, com recuperação longa e dolorosa, e ainda não havia certeza se ele voltaria a andar. Como ele era quiroprata, ele já sabia do poder da mente e resolveu testar a si mesmo. Ele se negou a seguir as indicações médicas e depois de 2 meses e meio estava completamente curado, andando e praticamente os exercícios que estava acostumado a fazer antes de se acidentar. Joseph Murphy, autor dos livros O Poder Subconsciente, é o mais famoso dele, curou um câncer de pele em pouco mais de 3 meses, utilizando apenas o método das afirmações positivas. Neville Goddard possui vários relatos de pessoas com problemas de saúde, de pequenos a gravíssimos, inclusive alguns desenganados, que se curaram apenas mudando sua mente de doente para curado. A influencer e terapeuta Beth Russo conta em um dos seus vídeos como conseguiu vencer e curar uma superbactéria. Isso é bem interessante também. Procure lá, já assisti o vídeo dela. A Beth Russo, ela fala que ela estava na cama para morrer. E ela se curou de uma superbactéria que literalmente estava comendo o seu corpo apenas com a prática do Ho'oponopono e o entendimento de que foi sua forma de encarar a vida que tinha criado essa doença. Então, o livro Segredo possui um capítulo sobre saúde, onde estão vários relatos de pessoas que se curaram apenas mudando os padrões mentais e imaginando que já estavam curadas. Existe muita literatura sobre o poder da mente para curar doenças, como eu falei lá no começo do texto. Sugiro fortemente que você pesquise esses autores e leia suas obras para entender como isso tudo funciona. Eu vou colocar os autores ali na descrição do vídeo, tá? Para quem assistiu o vídeo todo, vai ter lá os livros que você pode estar estudando sobre esse assunto. Usar a lei da atração para a saúde é a coisa mais poderosa que poderá fazer por si mesmo, pois além de evitar ficar doente, constatará que se sua mente estiver sã, seu corpo também ficará são. Desejo então a você, que escutou esse vídeo até aqui, sobre a lei da atração para a saúde, ajude você a se curar em todos os sentidos e assim ser aquele ser maravilhoso que veio aqui para ser completamente saudável, feliz e próspero. E você, já conhecia o poder da mente para curar doenças? Conte-nos nos comentários, Comenta ali se você já conhecia o poder da mente, conta a sua história, coloca ali, compartilha. O nosso depoimento é muito importante para outras pessoas, tá bom? Beleza? Gratidão e até o próximo vídeo.